Da série, prosseguindo com Degree of Adjectives. Já trabalhamos comparação de igualdade positiva e negativa, já trabalhamos a comparação de inferioridade e já trabalhamos a comparação de superioridade para adjetivos curtos, né? O que é que coloca na prática as comparações? Quando eu falo de igualdade, eu digo que essas partes se equivalem, que basicamente elas possuem os mesmos valores, tá? Mesmo na comparação de igualdade negativa, eu não posso colocar uma diferença extrema entre as duas partes, senão deixa de ser igualdade, né? A igualdade mais ou menos tem um certo equilíbrio. Já na inferioridade não, essas partes já não apresentam valores expressivos e uma dessas partes que eu comparo, por consequência, ainda detém um valor menor. Ao contrário da superioridade, que as partes já apresentam valores elevados. E uma delas ainda detém um valor maior. Então, até esse momento, você já tem esse resumo todo pronto, até a comparação de superioridade para adjetivos curtos. Só relembrando que na superioridade de adjetivos curtos, se trabalha com o sufixo ER, que, de maneira meio que arranjada, ele que faz a função da palavra mais, né? Porque você tem nessa condição, a igualdade é tanto quanto. A inferioridade é menos que. E a superioridade é mais que. Então esse mais, na superioridade dos adjetivos curtos, é o sufixo ER, que faz essa função. Na verdade, não é como regra geral que o ER significa mais. Ele pode aparecer em outras classes de palavras que mudam essas classes de palavras, tipo um substantivo, que aplicando o ER passa a ser um verbo que faz a função do substantivo. Mas isso aí é só um detalhe, porque na verdade o que interessa para a gente é entender o princípio de funcionamento desse sufixo dentro dos adjetivos curtos. E eu falo dentro dos adjetivos curtos porque eles não ficam separados do adjetivo, eles se incorporam, tá? Eles se incorporam ao adjetivo para que funcione como esse mais. Eu tenho a tradução de duas classes de palavras em uma só, porque eu pego o adjetivo e acrescento o R e fica mais. Tivesse alto, mais alto, tiver magro, mais magro. Funciona mais ou menos dessa forma. Mas hoje, nós vamos ver aqui a superioridade para adjetivos longos, tá? Como é que eu faço a comparação de superioridade para adjetivos longos? Ora, eu vou seguir um princípio. Eu vou ter essa palavra more, mais o adjetivo, e depois a palavra them, que é o que ou do que? Que ou do que? Então, percebe-se que agora com os adjetivos longos que eu volto a implementar aquela definição que está lá no início do assunto. Adjetivo é uma palavra invariável em gênero e número, podendo ser flexionada no grau. No caso dos pequenos, essa flexão foi possível. Eu implementei a flexão nos pequenos, que foi a colocação do sufixo ER. Porém, nos adjetivos grandes, nos maiores, aqueles que têm duas ou mais sílabas, que você já sabe o que é adjetivo curto e adjetivo longo, eu não vou mexer com o adjetivo, ele vai quietinho, porque essa palavra more, já significa mais. Então, você não vai precisar fazer essa tradução. Por exemplo, essa frase aqui. The killer whale is more dangerous than the penguins. Ou seja, a baleia assassina é mais perigosa do que os pinguins. Naturalmente que sim, né? Mas vejam bem, gente, se eu estivesse fazendo a tradução de um adjetivo curto aqui, daria mais trabalho. Porque eu alteraria a literalidade, a sistematização da frase. Aqui não, ela tem uma literalidade, ó. A baleia assassina é mais perigosa que os pinguins. Então vejam que aqui eu mantenho a literalidade, como se eu estivesse fazendo a
a leitura de uma sentença que se encontra na língua portuguesa. Já com os adjetivos curtos, não. Eu chegaria no ER, traduzia como mais, voltava para o adjetivo e depois para a palavra dentro para poder dar seguimento à frase. Ia e voltava, fazia esse revés. Aqui não, fica mais simples, né? Bem, esse vai ser o princípio, né? Moral. É que você entenda que os adjetivos grandes você não mexe. Imagine que fosse uma confusão. Naturalmente eu ia pegar uma confusão com pequenininho, né? Para dar um cascudo nele. Não ia pegar uma confusão com grandão. Então não mexe com grandão não, tá? O adjetivo que você mexe é com pequenininho, que é aquele que você usa o ER. Com o grande você vai usar o more, que é o que significa o mais. Então vejamos aqui o que é que eu coloquei de definição para vocês. Na comparação de superioridade com adjetivo longo, não se aplica nenhuma regra no corpo do mesmo. Ou seja, não mexe no adjetivo. Tá? Ele permanece lá sem alteração ortográfica. Pois há uma palavra que já representa a tradução necessária. Para fazer superioridade não tem que ter mais? Então, qual é a palavra que significa mais? É o more. Certo? É o more que vai significar esse mais aqui. Já existe a palavra. Então, o adjetivo fica... Né? Então, até colocou aqui. O adjetivo longo é que ele tem mais do que 2 sílabas, né? Considerado longo. Mas a gente viu que é uma possibilidade de eu ter um adjetivo de 2 sílabas que pode ser longo, dependendo do posicionamento da sílaba tônica, que já está definido em aulas anteriores, tá? Estou só retomando, mas não vou perder muito tempo nessa parte. Está lá no material de vocês. Então, como é que eu faço a formação? Aí eu só acrescentei do que estava aqui, né? Porque aqui o cara acha que não tem nada aqui, aqui... vamos dizer que seria a parte central, mas falta as extremidades, né? A do começo e a do fim. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar o sujeito, né? O sujeito, depois vou usar o more, depois o adjetivo, depois them, depois a outra parte que eu estou comparando. Então, aí eu tenho a estrutura, a nomenclatura para formar sentenças comparativas no grau de comparação de superioridade com adjetivos longos. E aqui eu coloquei exemplo. Peter, intelligent. Michael, intelligent. Passei meia hora para pronunciar esse adjetivo. Logo percebo que ele é grande, né? Porque ele não é pequenininho. Ó. Intelligent. Demorei um tempo para pronunciar essa palavra. Então, estruturando a frase, não esquecendo do verbo to be, né? Peter is more intelligent than Mike. Ou seja, o Peter é mais inteligente do que Mike. Eu coloquei do que ou o que, porque não tem nenhum problema aí. Da forma que você traduzir vai ficar certo. Então, olha a literalidade presente aqui. Ó. Peter é mais inteligente do que Mike. Então, é mais fácil você fazer a tradução de uma sentença na comparação de superioridade com adjetivos longos, porque obedece uma sequência, do que fazer com os adjetivos curtos, porque eles alteram aquela sequência do vai e volta para poder prosseguir. Tá? Mais exemplo aqui. União, important, Messias. Então, estruturando, eu teria união, is. Por que is? Porque união é como se fosse o pronome it. Então, it não é is. Não vai colocar are nem m no pronome it. Então, união is more important than Messias. Ou seja, união é mais importante do que Messias. E aqui, gente, qual seria o mais inteligente e qual seria o fraquinho aqui dos dois? Nenhum. Aqui o Peter e o Mike são inteligentes, muito inteligentes, só que o Peter ainda é mais. Não quer dizer que o Mike é desprovido de inteligência, de jeito nenhum. Aí aqui quando eu falo da importância de união e Messias, qual seria que é muito importante, que seria aquela que não vale nada? De jeito nenhum. Esse contexto aí mostra que as duas são importantes, tá? As duas são importantes, só que união seria mais importante ainda, ou seja, as partes já apresentam valores expressivos e uma delas ainda consegue superar a outra. Ok, gente? Então, essa é a parte que fica concluída para a aula de hoje. Nós já temos da comparação de igualdade, positiva e negativa, da comparação de inferioridade, a comparação de superioridade para adjetivos curtos, aquele que eu uso o sufixo ER, e da comparação de superioridade para adjetivos longos, que eu não preciso alterar o adjetivo, só uso na precedência desse adjetivo a palavrinha more. Vejam que a literalidade de tradução é até mais fácil quando eu estou trabalhando com adjetivos longos, tá?
Uma boa semana para vocês e até a próxima aula. Quantos minutos?